Bom dia a todos meus amigos, familiares. Hoje é dia 2 de abril, quinta-feira santa de 2026, né? Eu não sei se todas as pessoas que chegam na minha idade gostam de falar, de lembrar, de escrever algumas coisas sobre a vida da pessoa, né? Do qual a gente chegou, por exemplo, eu cheguei já estou com quase 71 anos de idade. Eu tenho muitas lembranças da minha vida desde o início, quando cheguei de Novo Ariponã até aqui em Manaus, quando meu pai nos trouxe para que pudesse ter uma educação melhor aqui do que lá no interior onde nós vivíamos, né? Praticamente vivíamos na cidade, mas meu pai vivia dentro de um lago chamado Rio Aracu, lá onde tinha nosso seringal chamado Santa Júlia, que até hoje eu não sei da história desse seringal, nem de Santa Júlia, nem de Itajubá. Mas eu gostaria muito de contar um pouquinho da história da minha vida, né? Querer falar de mim, do meu eu, né? Não vou falar aqui de ninguém. Pode ser que eu cite o nome de um irmão, de uma irmã, da minha mãe, do meu pai, mas eu estou falando, contando a minha história de vida. Não é a história da vida das pessoas, da minha vida. Então eu escrevi isso aqui mais ou menos há um tempo atrás, eu venho escrevendo um pouco de lembrança, né? Pode ser que algumas coisas aqui possam falhar na minha memória, a gente é ser humano e pode errar. Mas eu começo assim, dizendo: qual a sentido da vida de um idoso? Né? Que sentido tem minha vida hoje, quase aos 71 anos de idade? Né? Eu que sou uma pessoa que acordo 4 horas da manhã e às 5 já quero sair, já quero ir para a rua, ainda tenho muita vontade de viver muito. Mas eu escrevi assim, que sou filho de Osmar Vieira de Gusmão e de Maria de Nazaré Oliveira Gusmão. E no dia 30/8 agora de 2026, se Deus me permitir, eu completarei 71 anos de idade, bem vividos, mas bem vividos mesmo. E desde muito cedo, migrando de uma cidade do interior do nosso estado, chamado Novo Ariponã, mais especificamente do seringal chamado Santa Júlia, no Rio Aracu, filho de um pai alcoólatra, assim como estou alcoólatra, desde muito cedo fui obrigado a conviver num ambiente familiar carregado de muitos conflitos, devido ao alcoolismo do meu querido pai, Osmar Vieira de Gusmão, que não teve oportunidade de conhecer um tratamento ou alguém que pudesse dizer que a bebida dele estava, né, estragando a vida dele e a vida de todos nós. Na época, meu pai era casado com minha mãe, depois ele passou a conviver com outra pessoa. Ele teve 8 filhos com minha mãe, né? 4 homens e 4 mulheres. A Osmarina, que ainda está de pé aí, durona, reclamando da vida, mas continua na dúvida, né? O meu querido irmão Omar, que em sua memória aqui, quero agradecer por tudo que ele fez por mim em vida, né? A minha irmã Olimar, também, que partiu prematuramente aos 33 anos de idade. Ao meu querido irmão Osmar, que foi despachante juntamente comigo, e ao meu irmão Osnar, também, que durante um período trabalhou comigo. Bem, e sobrou somente eu, o único filho que está de pé até hoje, aos 71 anos de idade. E, apesar do alcoolismo do meu pai, minha mãe, uma cabocla guerreira lá de Novo Ariponã, enfrentou todas as dificuldades para criar com dignidade todos os filhos. Mesmo com os filhos naturais do relacionamento com meu pai, minha mãe ainda recebeu a missão de criar um filho que Deus lhe deu, que era um filho neto, que hoje já é um homem, tem família formada, que é meu querido filho também, Jorge Luiz. Desculpe pela emoção. Filho da minha querida irmã Olimar.
falecida durante uma cirurgia. Além de que ajudou também, a minha mãe era assim uma pessoa que tinha um carinho muito grande por todos aqueles primos que nós tínhamos e ela ajudou a criar muitos primos. Bem, quando completei 16 anos de idade, meu pai, numa determinada manhã, totalmente alcoolizado, resolveu que iria tirar a vida de todos nós. E à época, estávamos morando em uma casa lá na rua Visconde de Mauá, lá no centro, número 67. Naquele momento só estava eu, minha mãe e minhas duas irmãs menores, né? Uma chamada Omarina e outra chamada Omara. O Osnar não estava no momento, nem o Omar e nem o Osmar, estavam todos trabalhando. Bem, essa casa, ela ficava na rua Visconde de Mauá, mas o fundo da minha casa, era uma casa muito grande, o fundo dela ficava para a Avenida 7 de Setembro, né? O fundo da casa. E mais tarde essa casa foi desapropriada pela Prefeitura Municipal de Manaus, que até hoje nós desconhecemos as razões pelo qual, pelo menos eu, pelo qual desconheço, porque foi desapropriada, porque se era dívida de IPTU, deveria ter sido negociada e paga, jamais deveria ter sido, né, levada a ser desapropriada pela Prefeitura e se tornar o arquivo morto da Prefeitura Municipal de Manaus. Até hoje está lá. Eu, inclusive, tenho uma foto dessa casa aqui e devo postar também. Bem, naquele dia eu tomei uma decisão que iria impactar na vida de todos nós. Imediatamente juntei minhas duas irmãs e minha mãe, e com minhas irmãs agarradas na minha calça, né, eu me lembro até hoje, né, retirei a única coisa que tinha na casa que eu achava que era valioso, porque eu havia adquirido, nós havíamos adquirido recentemente, e ainda estávamos pagando a prestação, que era uma TV de 24 polegadas da Sharp. Né? Coloquei na cabeça e chamamos um táxi e fomos embora. Depois fomos para a Ica da Maceió, né? E lá ficamos alojados na casa de um amigo do meu irmão Omar, que já morava lá na Ica da Maceió, e ficamos lá refugiados por um bom tempo, até alugarmos um apartamento lá mesmo na Ica da Maceió. Daquele dia em diante, decidi que minha vida e a vida de minha mãe e minhas irmãs só mudariam se dependesse de uma atitude de minha parte. E foi o que fiz. Meu primeiro emprego, quem arranjou foi meu irmão Omar, numa gráfica chamada Massulo, onde conheci seu irmão também chamado Valdemir, que me ensinou os primeiros passos na gráfica. Em 30 dias trabalhando, já estava nas impressoras imprimindo, né, tão rápido que eu era no aprendizado. Todo mundo tinha o maior medo de perder a mão na impressora e eu com 30 dias já estava imprimindo ali os primeiros papéis. Depois, através desse mesmo irmão Omar, conheci o Dr. Antônio José de Matos Ariosa, quando eu fui lá no Banco Itaú, e ele perguntou se eu gostaria de trabalhar lá na Sharp. Eu falei para ele que sim. E ele mandou que eu passasse lá e uma semana depois já estava trabalhando na Sharp, né? Aqui eu tenho uma admiração imensa por Dr. Antônio José de Matos Ariosa. Foi o que me ensinou muitas coisas na vida, inclusive como empreender, né, como transformar a sua vida numa vida de sucesso, de ganhar dinheiro. Em contrapartida, fiz alguns negócios para ele também, que até hoje ele tem, e onde ele me encontra, sempre me dá um abraço, um carinho muito grande que eu tenho pelo Dr. Antônio José de Matos Ariosa. E ali eu começava a trabalhar e fazer minhas primeiras amizades, né? Fui para a noite, e aí comecei a arranjar namoradas, bebidas e noites recheadas de muitas bebidas, música até alta hora da noite. E num determinado dia, meu cunhado Walter me convidou para o aniversário da sua primogênita Adriana. Ele nessa época morava ali no Parque 10. Lá eu conheci um irmão dele que tinha acabado de chegar do Paraná, chamado Carrel Benevides. E na conversa, aí já na bebedeira, a gente já tomando uma cervejinha, ele me confidenciou que gostaria muito de ser candidato a vereador pela cidade de Manaus. Eu falei, pô, não tem problema, né? Naquela mesma noite, eu regimentei mais ou menos uns 20 amigos que nós tínhamos da noite e começamos a criar algum jargão para a campanha, né?
É, por exemplo, um dos slogans que a gente usou na campanha, né? Que eu ainda me lembro até hoje. Você gosta de mel? Então vote no vereador, vote para vereador no Carrel. Linha de cerol é no Carretel. Vote para vereador no Carrel. Sempre buscando alguma coisa diferente para chamar atenção. Naquela época ele ainda não tinha número de coisa quando ele se filiou a um partido, mas mesmo assim nós mandamos fazer uns santinhos, né, com uma foto dele, e todas as noites eu saía com meus amigos pelos bares, pelas boates, e aí a gente pagava os garçons para cada cerveja que saísse dali, saísse com um santinho adesivado com o nome do Carrel Benefit. Bom, indo para a campanha, nós conseguimos e arregimentamos entre muitos amigos que ele já tinha e depois vimos fazer muito mais amigos, né, eleger o Carrel Benefit vereador da cidade de Manaus. 2 anos após, já como vereador, ele chegou à presidência dessa Câmara Municipal de Manaus, né? Convidou e de lá nós conseguimos encaminhar alguns amigos que na época precisavam trabalhar, e foi um presidente que acho que na última gestão dele, ele fez a efetivação de vários funcionários, porque depois teria que ser feito concurso público, né? A mim ele me deu 10 vagas, no qual eu destinei a alguns amigos, essas pessoas eu vou manter em sigilo aqui, né? E graças a Deus, uns ainda estão vivos ainda, gozando inclusive de aposentadoria lá da Câmara Municipal de Manaus, né? Inclusive uma tia da minha querida Enilde, que trouxe lá do Ceará, acabei empregando ela lá como enfermeira. Ela não era enfermeira, depois é que ela foi estudar e se tornar enfermeira, e hoje é uma aposentada aí, né? Depois estudou, fez concurso lá do Hospital Getúlio Vargas, passou lá também, e também é um dos frutos do trabalho do Carrel. Isso tudo, gente, foi um trabalho feito de amigo para amigo. Nós, quando chegávamos nos Acapulco, nós praticamente fechávamos os Acapulco, né, para fazer campanha para o Carrel. Foram meses e meses de trabalho voluntário. Naquela época a gente não tinha pagamento e não pagava ninguém, né? Isso o Carrel deve lembrar muito bem. Bem, gente, na outra eleição, o Carrel resolveu se lançar candidato a deputado federal, porque ia haver uma nova Constituição, e a peso de muito trabalho, aí já tínhamos feito uma série de amigos, conseguimos eleger o Carrel deputado constituinte. O Carrel, se eu não me engano, foi em 1988, que foi essa eleição de deputado para deputado federal constituinte. Carrel foi eleito, esse deputado constituinte. Através do Carrel, eu tive a oportunidade de conhecer, ainda muito jovem, o governador Gilberto Mestrinho e o prefeito, então, de primeira gestão, Amazonino Mendes, no qual tivemos algumas conversas, né, os aprendizados sobre política. Bem, como parlamentar, enquanto isso como parlamentar, né? Enquanto isso eu tocava a minha vida profissional, já estava trabalhando como despachante aduaneiro junto com meu irmão Omar, e que depois eu viria a ser seu sócio, e também em 2 outras empresas de prestação de serviço, e uma de importação e uma de loja de produtos importados. Quem não lembra da Shopson, né? Além de uma pequena transportadora com 3 caminhões, onde meu primo Aderbal de Oliveira gerenciava, e eu com apenas 21 anos de idade já era líder dos negócios da nossa família, né? Na época, comecei a comprar as coisas que eu mais precisava para minha casa, que era justamente formar um patrimônio. Carro já tinha de 2, 3 carros novos, tinha um carro da empresa, né, que a gente comprava para a empresa, mas eu comprei naquela época, além dessa sociedade que eu tinha com meus irmãos, eu comprei 3 apartamentos lá no antigo Hotel Amazonas, que hoje é condomínio Juricaba. Comprei algumas casas, né? Comprei 2 casas no Venda do Pontal, uma derrubei e construí, do qual depois vendi para fazer a rubricada de festa. Comprei uma casa no Vivenda Verde, com direito à praia e tudo, tá? Além de lancha, barco, canoa regional, barco de madeira, tinha um barco de madeira pequeno chamado Osmar Vieira de Guzmão,
Esse barco foi para o fundo, lá no Lago do Limão, numa pescaria feita por um irmão meu e um primo, que sequer me deram satisfação. Simplesmente disseram assim, olha, o barco foi para o fundo, pronto, acabou-se. Encerrou essa história. Né? Tem gente que ainda está viva e sabe dessa história. Nós tínhamos também à disposição dos meus sobrinhos jet ski, banana boat, churrasco na minha casa era comigo. Enquanto todo mundo se divertia, o tio Osni era o churrasqueiro da semana, e tudo 0800, né? Todo final de semana era muito churrasco. Não era uma banda de tambaqui, era 2 tambaqui inteiros que a gente levava para assar, tudo 0800. Eu, na realidade, me tornei assim uma pessoa, uma referência para os meus sobrinhos, que hoje muitos me renegam, viram as costas, né, sem conhecerem a verdadeira história do qual eles passaram. Né? Muitos eu tenho e mostrei outro dia em várias fotos, muitos deles andando na minha lancha. Né, eu fui uma das pessoas que tive uma lancha de 32 ou 40 pés, se eu não me engano. Era uma lancha muito bonita. E também a admiração, né, da minha família toda, dos meus irmãos e dos meus filhos. Um verdadeiro glamour para quem tinha apenas 20 e poucos anos de idade. Tudo isso eu adquiri com o fruto do meu trabalho, que muitas das vezes eu saía de casa às 6 horas da manhã e voltava 2 horas da madrugada. E minha mãe, Maria de Nazaré Oliveira Guzmão, minha eterna heroína, muitas das vezes acordada, me esperando, deixava sempre uma comidinha deliciosa, o que eu comia de madrugada mesmo, né? Na realidade, eu me preocupei muito com a vida das pessoas. Muito mesmo, eu tinha uma preocupação, como tenho até hoje, às vezes, uma preocupação com vários idosos e muita gente fala, hoje, pô, vai cuidar da tua vida, rapaz, deixa isso para lá, e eu não consigo. A minha vida é pautada em sempre tentar ajudar alguém, mas sempre ser incompreendido por muitas das vezes, por muitas das pessoas a quem deveriam me dever respeito, acabo por, né, cometendo alguns deslizes que a mim não devem nada, mas a Deus vão dever lá na frente, né? Bom, minha mãe sempre foi uma pessoa que se dedicava a tudo e a todos, né? A casa da minha mãe era a casa da sopinha, onde tomava nossos porre e íamos lá tomar a sopinha da minha mãe. Na minha vida profissional, junto com meus funcionários, eu sempre fui uma pessoa muito leal. Todos os meus funcionários sempre participavam do lucro das empresas. Eu, além do salário, quando chegava o final do mês, eu reunia o lucro das empresas e repartia entre todos eles, né? Tanto é que a maioria dos meus funcionários acabavam virando meu compadre, como o compadre João, como o compadre José Pacheco, um outro que esqueci, que inclusive já até faleceu. Ai, meu Deus do céu, me falhou a memória agora. Mas eu tinha essa mania de repartir o lucro com meus funcionários. A Zona Franca de Manaus naquela época era uma verdadeira mina, que a gente não conseguia dimensionar o que a Zona Franca podia nos oferecer, tanto nas áreas de serviço, né, como na área de importação. Eu aproveitei aí, junto com meu irmão, montei uma loja que se chamou Shopson, né? Durante muito tempo a gente fazia importação de roupas de mergulho, de importados, tocava a vida para frente. O tempo ia passando e aí eu não percebi que a idade chega, né? O tempo passa muito rápido. Ontem eu tinha 40 anos, hoje já vou fazer 71. Hoje eu tenho ainda um patrimônio relativo, né, todos declarados religiosamente nos meus impostos de rendas anualmente, desde a adquisição de cada um desses imóveis, né, até o último imóvel que eu pude comprar e o último que eu fiz também, né? Porém, hoje com vários impedimentos para vender o que adquirir, com muito esforço e trabalho, chego muitas das vezes me fazendo a passar necessidades básicas. É verdade. Nós, idosos, quando chegamos nessa idade, muitas vezes nós não podemos meter a mão naquilo que é seu, fruto do seu trabalho, porque há vários impedimentos, né, legais que não impedem que você possa, né, usufruir daquilo que você trabalhou a vida toda. E você acaba por passar, por exemplo, por necessidade.
Uma pessoa como eu, como chega com 70, 71 anos de idade, tem necessidade de comprar seus remédios mensalmente. E muitas das vezes o orçamento da gente não deixa, não chega, não, não bate, né? E aí você fica impedido de negociar aquilo que você trabalhou a vida toda. Deveria ter feito diferente, mas não fiz. É culpa minha, né? Não é culpa de ninguém, tá certo? Mas muitos se enganam comigo, né? Mesmo com quase 71 anos de idade, todos os dias acordo muito cedo, né? E sempre saio para fazer alguma coisa. Hoje eu sou o cara que faz a manutenção praticamente de todos os meus imóveis. Eu pinto, remendo, eu virei carpinteiro, virei pedreiro, eu só não mexo com eletricidade, muitas vezes bem pouco, mas o resto tudo eu faço. Não tenho vergonha de dizer isso, né? Trabalhei sempre a vida toda, então não seria hoje vergonha para mim, né? Mas teve um fato muito importante, voltando um pouquinho para trás, em agosto de 2022, ao completar 65 anos de idade, eu reuni minha família num almoço, e naquele almoço, uma filha minha que eu amo muito, quero muito bem, mas resolveu não querer participar desse almoço. E talvez ela adivinhasse o que eu iria dizer ali, né? Não quis participar, era um direito dela, mas todos os outros meus filhos vieram, inclusive a minha nora, que já era casada com o André, esteve presente. E naquele dia eu comuniquei a Dona Nilde que eu não queria mais tocar os negócios da Rubi, que a partir daquele dia não queria mais compromissos estressantes, chegando num ambiente de trabalho às 6 horas da manhã e muitas das vezes aguardando fechar a casa às 2 horas da madrugada. E na maioria das vezes também intermediando problemas com o cliente devido ao excesso de bebidas consumidas no ambiente de festa, né? Então decidi, não quero mais isso para a minha vida. Era um direito meu dizer isso, não quero mais isso para a minha vida. Mas não que eu tivesse renunciado aos ganhos do qual eu tinha direito, simplesmente eu não queria mais, né, ficar acordado até as 2 horas da manhã, para no dia seguinte, 6 horas da manhã, estar acordado para reabrir a casa no final de semana, sem ter sexta, nem sábado, nem domingo. Não quis mais isso para a minha vida. Aí eu conversei com a Dona Nilde também sobre o nosso relacionamento, né? Que há muito já havia deixado de existir. Embora, para criar meus filhos, tive que aguentar uma carga física e mental muito pesada. Comuniquei que a partir daquele momento iria sair da minha casa. E como havia feito isso há 54 anos atrás, quando aos 16 anos saí lá da Visconde de Mauá, eu resolvi fazer a mesma coisa também. Sair do meu eixo, da minha vida, quando necessário sempre fui, eu sempre fiz. E hoje, se for preciso, farei também. Não tenho a menor dúvida, né? Então, eu saí da minha casa com uma dúzia de roupas, colocado dentro de um saco de gelo e parti para constituir uma nova vida. Era um direito meu, né? Eu não queria mais aquele ambiente. Eu hoje tenho um relacionamento excelente com a Dona Nilde, problema com o filho, mas com a filha eu não tenho mais problema, mas assim, porque não aceito a maneira de como eu sou, como eu fui e como eu sou até hoje. Problema deles, não é meu, né? Mas um dia, uma coisa que me impactou muito foi quando essa mesma pessoa chegou comigo e disse assim, olha, eu não quero o show mais aqui dentro. Eu falei, não, você está enganado. A empresa é sua, mas o imóvel ainda é meu. Mas para não criar problema, eu saí. Mas as pessoas devem dimensionar o quanto dolorido foi você ouvir isso. Eu que tinha passado praticamente 4, 5 meses da minha vida trabalhando para construir aquela casa, todo dia de 6 horas da manhã, e às vezes emendávamos até 1, 2 horas, meia-noite, né? Porque tínhamos que inaugurar numa determinada data, se não me engano, 12 de dezembro de 2012, 2013, a cabeça já não anda bem, né? Saí dali com o coração na mão. Esse imóvel foi comprado por mim
né? Ainda quando solteiro. Coloquei no nome da minha namorada na época, depois passei uma procuração para o meu cunhado para que ele fizesse a transferência junto ao Orivaldo Alisa, né? E falando ainda um pouquinho lá do Vivenda do Pontal, lá eu tive 2 casas. Não tenho 2 casas ainda. 2 não, uma casa. Uma eu vendi, realmente vendi, já passei toda a documentação. Outra ainda está em litígio, não posso falar porque eu acho que está em segredo de justiça, mas nós estamos lá, né? Os documentos, todos os originais estão comigo e eu espero que, né, a justiça um dia, né, embora mesmo que tardia, possa fazer justiça, porque só quem sabe o quanto eu passei, o quanto eu ralei para comprar aquilo ali. Mas para mim realizar o sonho de uma outra filha, eu tive que acabar com o sonho meu, que era uma casa que eu tinha, onde eu imaginei que eu chegasse aos 70 anos de idade, como estou hoje, poderia usufruir daquela casa. Não tive essa oportunidade, né? Mas quero dizer, e quero finalizar, que isso é uma pequena parte da história da minha vida. Aqui não conta a minha história toda. Mas quero fazer um alerta para os idosos, né? O que eu escrevi aqui, idosos que, como eu, estão sofrendo as mesmas amarguras que eu relatei aqui, tem que repensar muito e muito e muito e muito. Não crie só patrimônio, né? Crie outras oportunidades na sua vida para que quando você chegue à minha idade, você não se torne um idoso reclamão como eu estou hoje aqui fazendo nesse momento. Mas quero também falar a todos os meus amigos que após essa eleição que vem agora, essa talvez seja a última eleição que eu deva participar na área política, eu já tenho um candidato aí a deputado estadual, que devo muito favor a uma pessoa que me serve sempre que eu preciso, não a mim, mas as pessoas que precisam, e a essa pessoa eu devo gratidão, então já tenho um deputado já escolhido, uma governadora escolhida também e 2 senadores escolhidos. Falta um deputado federal e a gente vai conversar aí. Mas também, quando chegar 2027, que chegar ao fim a gestão da doutora Janete, vou repensar muito sobre essa minha questão de trabalhar na área comunitária, porque as pessoas não entendem o quanto é difícil a gente enfrentar, né, pegar o problema dos outros, levar os órgãos para tentar resolver e a gente, né, acabar se desgastando muitas e muitas das vezes, tá? Eu quero ser, a partir, se Deus me der essa oportunidade ainda de ter um pouco de vida pela frente, um ativista em prol da causa dos idosos. Eu irei atrás de todos os meus direitos, bem como irei atrás de quem, também como eu, está sofrendo privações financeiras, tortura psicológica e agressões verbais. Não calarei a nada, somente uma voz pode calar a minha voz, que é Deus, quando quiser me chamar, só é dizer, olha, chegou sua hora, eu direi, estou pronto, estarei aqui, né? Só esse aí pode calar a minha voz. Esse aqui que está falando é uma pequena escrita que eu fiz de um pouco da história da minha vida, que ainda vou contar. Por exemplo, a história da casa da minha mãe, que muitos desconhecem, mas que no próximo capítulo, com certeza, irei contar a história da casa da Rua José do Patrocínio, número 22. Como foi adquirido, com que dinheiro foi adquirido, de que forma foi adquirido. Fica para o próximo capítulo. Um abraço a todos. Quero muito que Deus possa, num dia como hoje, que é uma quinta-feira santa, possa dar saúde muito a vocês, né? Que a gente possa conviver ainda por muito, muito tempo. Pedir aí perdão a todas as pessoas a quem eu possa ter ofendido, né? E também que seja perdoado, que Deus possa andar um pouquinho dentro do meu coração, que eu ainda não aprendi a perdoar, mas que com certeza, brevemente, Deus há de tocar no meu coração e irei perdoar. 30 minutos de vídeo, um pouco da história de Osni Nazaré Oliveira Guzmão, chegando aos 70 anos de idade.
Obrigado e até a próxima. E um beijo no coração de todos.